Olá, boa tarde. Hoje nós vamos dar início no nosso segundo assunto da nossa disciplina de legislação. Hoje a gente vai discutir qual é a relação sociedade-estado e educação. Qual que é essa relação? Para a gente entender, ela é um ciclo. Quando eu tenho mais educação, eu tenho um Estado bem estruturado e uma sociedade que trabalha esses assuntos e vai estar direcionando e melhorando essas condições e políticas públicas. Então, qual que é o papel? O papel do Estado é fazer essas políticas públicas que atendem toda essa sociedade para a educação. Na aula passada, eu falei uma breve história de como que era a educação, o contexto histórico, desde o início, né, na época dos jesuítas, reformas luteranas, e o ponto principal era o quê? As escolas eram para ricos e brancos. Agora a gente tem, na Constituição de 88, a gente tem o quê? Todo mundo tem direito à educação. Educação essa gratuita e de qualidade. E ações e políticas que melhoram a condição dessa sociedade. Então, elas são interligadas, elas são pilares que melhoram a nossa educação. Então, aqui inicia essas leis. Quando a gente fala de LDB, de várias coisas, financiamento para educação, de ensino básico, merenda escolar, tudo isso tem a ver com o quê? São programas que o Estado faz para a sociedade dentro de uma educação. Então, essa relação, ele vem o quê? Atuando através das políticas públicas relacionadas para o desenvolvimento social. Assim, o objetivo dessa é radicalizar a analfabetismo e a universalização do ensino. Eu quero ter o quê? Um ensino de qualidade igualitário para todo mundo dentro do Brasil. Então, eu vou levando acesso às tecnologias e aos profissionais. Como que eu faço isso? Fazendo programa de qualificação no magistério, dando piso salarial e uma forma de outros assuntos e programas que a gente tem para os trabalhadores da educação. Então, o Estado assegura o direito à educação, auxilia as funções de escolas no sentido da suporte, práticas educacionais, e eles vão além de garantir toda essa igualitária. O Estado torna-se um princípio, um mecanismo que assegura uma educação igualitária. Então, esse é o poder do Estado. O Estado tem o quê? Garantir uma escola igualitária para todo mundo. Então, o mesmo livro que vai ser usado na escola aqui no Tocantins é o mesmo que vai ser usado lá no Rio Grande do Norte. Por quê? São assuntos que vão ser tratados de forma igual em todo o nosso Brasil. Que sentido pode ser dado à educação como um todo dentro dessa sociedade? Então, o que, que eu falo? Quando eu tenho uma sociedade que tem acesso à educação, são pessoas pensantes e que vão melhora a condição de trabalho, melhora a condição financeira, a parte de saúde. Então, tem muita coisa. Então, aqui eu vou mostrar três grupos, né, para vocês, do entendimento no sentido de educação e sociedade. Eu coloco a educação como redenção da sociedade, educação como reprodução da sociedade e educação como transformação da sociedade. Então, são esses três grupos que a educação ela transforma essa sociedade. E aqui eu coloco para vocês o que é cada um. A redenção reforça os laços sociais, críticas ou não críticas, otimistas ou como neus. A reprodução, as condições econômicas, sociais, políticas, críticas e pessimistas, e os altessus, né, que são os pensadores e tudo. A transformação é o quê? É a democracia, a crítica ativa, a reflexão otimista. É o que o Paulo Freire fala com a gente. Então, aqui eu tenho que a redenção reforça os laços sociais. As condições econômicas e sociais políticas é na reprodução. As críticas ativas e reflexivas são o quê? A transformação. E tudo isso é o quê? O que a educação faz para a sociedade, através do quê? Do governo nas suas políticas públicas. E aí, dentro disso, eu tenho tendências, né? Igual eu falei, em qual sua escola está? Qual que é a doutrina que ela está trabalhando? Então, eu vou apresentar aqui alguns, isso é muito importante vocês saberem e entender.
Então, tendências liberais são doutrinas que aparecem como justificativa do sistema capitalista, que ao defender predomina a liberdade de interesse do indivíduo, da sociedade, estabelece formas de organizações sociais baseadas na propriedades privadas no meio de produção. Também denomina sociedade de classes, manifestações próprias desse tipo de sociedade. Então, ele visa o que? A doutrina liberal? O capitalismo. Então, é o que? É a força de trabalho, aquela pessoa que vai trabalhar. E aqui tem algumas coisas não, algumas tendências. Não vou ler para vocês, vocês vão, pegam e entendam. Por exemplo, a tradicional, os alunos, a verdade absoluta, o aluno, a autoridade é o professor. E aí vocês vão ler cada um qual que é o papel de cada uma para vocês. Então, essa é a tendência liberais. A gente tem a tendência progressista. O termo progressista é usado para designar a tendência que parte do análise crítico da realidade social, sustenta e implica a fidelidade sociopolítica da educação. Então, ele já tem uma tendência voltada à análise crítica. Eu já critico, e não o capitalismo do bem. Então, não é. E aqui eu tenho, tendicista, e aí aqui vocês colocam cada um. O Paulo Freire era a tendência progressista libertadora, que ele tinha que professor e aluno, eles tinham uma relação igual. Então, o professor, ele é o mediador do conhecimento, ele conhece, mas o aluno vem com a bagagem para dentro da sala de aula. Ele não é um livro em branco, ele tem as suas crenças, os seus conhecimentos prévios antes de chegar na escola. Então, dá uma pausa aqui e dá uma lida nesse. Então, a relação de educação e sociedade, né? Redenção, produção e transformação. As tendências pedagógicas, a gente tem as liberais e as progressistas. Quais as principais que a gente tem? A tradicional, que ela é liberal, que ela que é a transmissão do conhecimento. O professor é o detetor do conhecimento, só o professor fala, fala, fala. Esse está meio em desuso, né? Então, assim, não é mais só o professor, não é só o professor que sabe, a gente tem uma série de coisas. A renovada, que é aprender a aprender, então, eu junto com o aluno, eu aprendo com ele e a gente transmite o conhecimento. A tecnicista, aprender a fazer, é aquilo que você faz, eu vou ensinar a fazer esse copo aqui para vocês, essa xícara. Eu vou trazer todo o material e entregar para vocês. Então, é o fazer fazendo, aprender fazendo. Então, são voltadas às metodologias ativas, que você trabalha fazendo. A libertadora é o Paulo Freire, com uma parte que é você é, é dono do seu conhecimento, você corre atrás. Crítico social é democracia do conhecimento. Então, essas são alguns tipos de tendência. Para, dá uma lida, se procura na internet alguma coisa. Quando a gente for ter a nossa aula síncrona, eu vou discutir com vocês esse assunto. Então, a educação e a sociedade. Não se tem uma sociedade sem educação. Então, ela é essencial para a formação do cidadão, mesmo a educação não formal. Então, ela transforma essa sociedade e ela é responsável por multiplicar esses conhecimentos e habilidades úteis. Como é que eu vou ter um médico dentro de uma sociedade se ele não passar por uma educação bem pautada? A gente fala assim, não tem nenhum cidadão que não tem um professor, né, que não passou por um professor, mesmo que ele seja, vamos dizer assim, analfabeto. Mas se ele aprendeu a dirigir, alguém ensinou para ele. Então, mesmo assim, ele passou por uma forma informal, né? Então, instituições de ensino desempenham um papel no processo de aprendizado, que é no qual vocês vão fazer parte. E tem todo esse processo de políticas públicas, do papel que forma dentro dessa sociedade. Já o governo, ele traz a questões das leis, e aí já entra as leis que eu já falei para vocês lá, né? Mas a principal dela é a LDB, da Diretrizes da Educação Brasileira. Então, a gente vai trabalhar só sobre ela. Depois tem a Constituição Federal. Aqui eu dou o que é o Estado, né? O conjunto de instituições definidas. Então, a gente tem, cada um tem um Estado, tem geográfico, político. Então, aqui eu falo para vocês o conceito de relação
de programas, a parte social, do que é o governo, o Estado. As políticas públicas são todas as ações e como é que fala? Ações e programas que o governo faz para a educação. A gente tem as políticas sociais, que entra a questão de socioeconômico, de dinheiro, né? De vigência, de toda essa parte estrutural que tem o, o Estado. Educação é a política pública social que é responsável pelo Estado, mas não pertence, não representa só o Estado, ela representa uma comunidade inteira. Então, política educacional diz respeito à área específica de política infantil, o ensino fundamental, médio, superior. Então, qual é o tipo de política que eu quero? Porque a gente tem a divisão da educação é o quê? Ensino infantil, que é o ensino fundamental 1 e 2. Depois a gente vem o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e ensino superior. Alguns eles são de responsabilidade do Estado, outros do município e outros dos órgãos federais. Então, a gente tem cada um aplica o dinheiro, né? O governo em forma de programas, Estado ou municípios. Aqui eu mostro algumas políticas públicas, como esfera de planejamento, intenção de subsidiar ações, políticas de educação, governo relacionado a ações educacionais. Daqui mostro essas políticas de produzir ou transformar, que possuem a mesma natureza, mas podem o quê? Estabelecer ordens diferenciadas. Aqui eu tenho uma análise da reação do Estado, política, concepção, segundo Souza, né, toda essa ação de política. Então, para vocês entenderem, é o quê? A sociedade é o povo que tem direito à educação, que é financiada pelo governo. Governo esse que está no papel do Estado, ou município, ou governo federal. Mas a gente vai estar trabalhando mais a questão de Estado e município, porque são o ensino básico, que é de responsabilidade deles. Então, eles estão interlaçados, os pilares para a construção desse ensino. Né? Então, aqui, o que vocês têm que entender, essas políticas e o governo, quem que está ligado e o tipo de política mostra a tendência da educação, se ela é liberal, se ela é tecnicista, se ela é progressista, então tudo isso interfere no tipo de política e governo da época que foi criado e os pensadores do tempo, tá bom? Aqui eu encerro, depois na nossa aula presencial a gente discute mais, tem mais perguntas, tira dúvida, mas para vocês entenderem, governo, sociedade, educação, elas estão interlaçadas e interligadas, que um complementa o outro, tá bom? Obrigada, boa tarde.